Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Esta é a nossa aula prática. Enfim, chegou a nossa aula prática. E nessa aula nós vamos aprender como encontrar as oportunidades, aonde que eu vou para encontrar essas oportunidades, como analisar o edital e como utilizar inteligência artificiais, ferramentas de inteligência artificiais para analisar o edital. Então, sem mais delongas, deixa eu já publicar como que você vai fazer para encontrar as oportunidades. Como que eu encontro essas oportunidades? Então, eu venho aqui no Google e digito PNCP. Por que o PNCP? Porque dentro da nova lei, obrigatoriamente, todos os órgãos públicos que façam uma licitação ou uma contratação direta devem publicar no PNCP, tá? Então, isso vai ser feito de forma automática. Ou o próprio órgão público vai fazer o sistema de gestão dele, ou o sistema de disputa eletrônica é quem vai fazer. Então, todas as futuras licitações ou contratações diretas através de dispensa estarão aqui no PNCP. Depois eu mostro como que você pode fazer, por exemplo, para encontrar direto no site do órgão público. Mas, a priori, eles estarão aqui no PNCP. O que eu tenho que tomar cuidado aqui é o seguinte: no PNCP só virão as licitações pela nova Lei de Licitações e Contratos. Então, o Sistema S não vai publicar no PNCP. As estatais não vão publicar no PNCP. Por quê? Porque eles têm um regimento próprio. Então, quando eu vou buscar uma licitação de uma estatal, Antônio, que são estatais, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Correios, são exemplo de estatais, são empresas que têm capital público. Então, eles são estatais, eles são regidos pela Lei 13.303 de 2016 e eles não são obrigados de publicar as suas licitações aqui no PNCP. O Sistema S também não. SESI, Senai, Senar, SESC, esses órgãos não são obrigados a publicar os seus editais no PNCP, porque eles são órgãos paraestatais. Então, eles não são obrigados a publicar também no PNCP. Então, cuidado. Se eu quero fornecer para algum desses órgãos, eu tenho que entrar no site deles e tenho que verificar como que eles vão disponibilizar esse edital. Nos demais casos, é aqui no PNCP. Então, vamos lá. Entrei no PNCP, a primeira coisa que eu vou fazer, eu venho aqui em contratações. Veja que eu desci aqui, contratações, tá? Aqui em contratações, ele vai me mostrar essas abas. Então, edital e aviso de contratação, ata de registro de preço e contratos. O que que eu quero? Eu quero participar de uma licitação. Se eu quero participar de uma licitação, onde que eu vou? Editais e aviso de contratações. Já já eu explico melhor o que é um edital. E aqui eu vou digitar a palavra-chave daquilo que eu quero vender para o governo. Por exemplo, papel. Eu venho aqui, digito papel, tá? E eu venho aqui e dou um pesquisar. Ele vai carregar e vai me trazer todas as licitações. Veja que aqui está marcado receber ou recebendo proposta, que é o que eu quero. Eu quero participar, não quero? Então eu tenho que encontrar licitações que estão recebendo proposta. Porque se eu vim aqui em encerrado, ele vai me mostrar o que já acabou. Se eu venho aqui em julgamento, ele vai me mostrar o que está em andamento. E se eu coloco todos, ele vai embaralhar essas informações. O que eu quero mesmo é participar, então eu tenho que deixar aqui marcado. E aqui ele já traz as oportunidades. Então ele vai trazer qual é o ID, ele vai dizer qual é a modalidade, no caso aqui é um pregão eletrônico, a data da atualização, quem é o município que está contratando, tá? Qual o local e qual o objeto, tá? Qual o objeto para esta contratação, ok? Eu posso utilizar também os filtros, e aí eu vou escolher aqui qual modalidade que eu estou querendo, tá? Antônio, eu não sei qual modalidade, não faz nada. A unidade que é compradora. Antônio, eu não sei qual é a unidade, não faz nada. O município, tá? Antônio, eu não sei o município, não faz nada. Qual o poder? Eu não faço ideia de qual o poder, não mexe nada. O órgão público, posso escolher o órgão aqui, o estado, a esfera e o tipo de instrumento convocatório. Se é uma ata, se é uma aquisição, se é um aviso, enfim, vai aparecer aqui, ok? Existe uma outra forma. E essa outra forma é ir direto no site do órgão comprador, que é assim que você tem que fazer quando você quer encontrar as licitações das estatais e também do Sistema S. A título de curiosidade, eu deixei aqui a prefeitura.
né, numa prefeitura de uma cidade aqui do interior. E aqui, para encontrar, é aqui, ó, empresas, licitações, tá? Ele vai abrir o filtro muito próximo do filtro que nós temos lá no PNCP. Você clica, baixa o edital para poder participar. Existem outros órgãos públicos que não estará tão facinho igual aqui. Olha lá, ele carregou já, tá vendo? É só clicar em cima, ele vai abrir, vai ter o objeto. Aqui também a mesma coisa, eu posso descrever o objeto que eu quero. Ele vai abrir, vai ter o objeto, eu vou baixar o edital. Dá na mesma de vir aqui no PNCP. O procedimento basicamente é o mesmo. Quando eu clico aqui, ele vai trazer informações daquela licitação e vai ter o edital, tá? Ele mostra aqui quais são os itens, os arquivos, enfim, olha lá o edital. É só eu clicar aqui em baixar, vou baixar o edital. Uma vez que eu tenho o edital, ele vai trazer as regras do jogo. Então vamos lá, vamos compreender isso daqui. O que que é o edital, Antônio? O edital é ou o instrumento convocatório, é o documento que vai trazer todas as regras daquela licitação. Então, todas as regras daquela licitação estarão dentro do edital. E mais, o edital ele tem alguns anexos. E os anexos do edital podem ser o termo de referência, o projeto básico. O que que é o termo de referência ou projeto básico, Antônio? É o documento que pormenoriza, que traz todas as informações do objeto a ser contratado. Ele vai ter planilha orçamentária, modelo de declarações e todo e qualquer documento que o órgão público julgar pertinente para complementar aquele instrumento convocatório que é o edital, tá? E como que nós fazemos a análise do edital? Existem alguns pontos que eu tenho que verificar quando eu estou fazendo a análise do edital. Então, eu vou fazer primeiramente uma análise manual deste meu edital e depois eu vou fazer uma análise utilizando inteligência artificial para vocês entenderem a diferença. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um instrumento convocatório, um edital. E aqui, já de cara, eu tenho algumas informações, porque aí eu consigo fazer uma leitura dinâmica e aí eu posso decidir se eu vou participar ou não dessa licitação. E uma vez que eu decidir que eu vou participar, eu faço a leitura completa do meu edital. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho que analisar aqui é a modalidade de contratação. Nós já falamos sobre isso. E a modalidade aqui é o pregão, tá? Então eu sei que é um pregão eletrônico, ou seja, o pregão tem todas as questões que nós já falamos do pregão. Tem modo de disputa, eu tenho que verificar o modo de disputa, eu tenho que entender o que é modo de disputa, enfim. Já sei que por se tratar de pregão é um bem e serviço comum, nós já falamos isso nas outras aulas. Aqui tem um órgão público que fará essa aquisição, então a Prefeitura de Jardinópolis, número da licitação. Aqui ele vai trazer informações sobre o órgão público, tá? Ele vai trazer informações sobre a legislação a qual está submetida esta licitação, e veja aqui, Lei Federal 1433, e ele tem um decreto municipal que regulamenta a 1433. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque pode ser que o órgão que eu estou participando tenha nuances diferentes do que eu encontro em outros órgãos, porque existem elementos que cada ente federativo vai regulamentar da forma como ele achar conveniente, desde que não seja contra a lei. Então, ele vai dizer aqui: tem o decreto municipal, tem alguns outros decretos, tem portaria. A portaria geralmente é da comissão de contratação, do pregoeiro, equipe de apoio, enfim. Tem uma lei específica, tem outros decretos e também a Instrução Normativa 73. A Instrução Normativa 73 regulamenta o menor preço e o maior desconto dentro da nova lei, e geralmente os órgãos públicos vão aplicar a Instrução Normativa 73, tá? Nós já falamos também sobre isso. Então, aqui ele vai dizer qual é o objeto da contratação. Então, veja, quantas informações só nesse pedacinho. Eu já tenho informação que é um pregão eletrônico, eu já tenho informação qual o órgão público, eu já tenho o número desse pregão, eu já tenho a legislação e os regulamentos a qual está submetido esse pregão, eu tenho o objeto, que no caso aqui é a contratação de empresa para transporte de alunos, tá? Ele vai dizer que os itens e a forma de execução está no termo de referência. Ele tem aqui o valor estimado desta contratação e ele diz que o critério de julgamento é menor preço. Nós já falamos sobre isso. Se você não lembra,
pausa essa aula aqui, volta lá na hora que nós estamos falando de modalidades, que vai ter o critério de julgamento, ok? Então, aqui ele vai dizer a data que vai acontecer essa licitação, como que eu posso entrar em contato com o órgão público, está aqui o e-mail, está aqui o telefone, tá? Aqui ele vai dizer aonde vai acontecer a licitação, então o certame vai acontecer no site de um portal privado, tá? Ele vai dizer qual o site institucional do órgão público, e aqui ele vai dizer quem não pode, quem pode participar, tá? E aqui ele vai trazer todas essas informações, tá? Eu verifico se a minha empresa se enquadra aqui, se ela pode ou não pode participar. Uma vez que eu defini que eu posso participar, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que entender como participar. E aqui o edital ele já vai dizer como participar lá. Ele vai dizer como que eu faço para cadastrar, ele fala onde eu cadastro, ele fala como que eu envio a proposta, como que eu envio os documentos de habilitação. Ao contrário da 8666, que eu colocava tudo dentro do envelope, porque era licitação presencial, aqui será tudo via sistema, tá bom? Ah, aqui também ele vai trazer informações de preenchimento da proposta, vai trazer informações de garantia de participação, garantia de proposta. Veja que essa licitação está exigindo garantia de proposta, tá? Aqui também ele fala da questão de como será processada a licitação. Então é importante eu ler todos esses pontos. Como é uma aula expositiva, não vamos ficar lendo aqui. Fase do julgamento é importante, depois fase de habilitação. Ele vai falar da execuibilidade também da proposta, como que se sucederá isso. Fase de habilitação, aqui ele vai dizer quais são os documentos necessários para a habilitação. Nós vamos aprender como conseguir esses documentos na próxima aula, tá? O que mais que ele vai ter aqui? A minuta do contrato, as quantidade de linha e o termo de referência, ó. Aqui já é uma de habilitação, tá? Ele vai dizer como que vai funcionar, quais são os documentos que ele vai exigir. No caso, vai exigir também atestado de capacidade técnica, tá? Tá tudo aqui no edital. E depois ele vai ter a minuta do contrato, é importantíssimo ler a minuta do contrato e fiquem atentos, porque o contrato, se eu vencer a licitação, ele tem que ser idêntico à minuta. Cuidado, porque dependendo, o órgão público vai querer modificar. Uma outra coisa importante, em quase lugar nenhum você vai ver isso. Eu já vou te dar essa dica de lambuja. Como que eu sei que é um recurso próprio, ou é um recurso federal? Como que eu sei que é um recurso desse ano, que é um recurso do ano passado, ou seja, superávit, enfim? É aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho quatro números, tá? Eu tenho esses quatro números aqui. Aí eu vou olhar aqui. Tá vendo aqui? Aqui ele vai me dizer se esse recurso é federal, se esse recurso é estadual, se esse recurso é municipal. Se ele for um 01, então olho de trás para frente, se ele for um 01, significa que é um recurso municipal do exercício corrente. Se ele for 91, é um exercício municipal de exercício anterior, ou seja, sobrou em caixa, virou superávit, ele está usando agora. Se ele for 03, é um recurso estadual. Se ele for 93, é um recurso estadual que sobrou e virou superávit. Se ele for 05, recurso federal. Se ele for 95, recurso federal do ano anterior, ok? Então é aqui que eu verifico se ele é um recurso próprio, se ele é um recurso estadual ou se ele é um recurso federal. O que eu recomendo? Se você está analisando para participar de uma licitação de município, então é um município que eu estou analisando, eu vou participar de um município. Então, ou ele vai ser recurso próprio 01 ou 91. Com exceção se for um registro de preços, nós já falamos o que é registro de preço, com exceção se for um registro de preço, ele só pode fazer a licitação se ele já tiver resguardado este recurso, tá? Então, se é um recurso próprio, possivelmente ele já tem esse recurso. Agora, se for um recurso 03, 93, se for o 93, ele tem um recurso. Se for 03, pode ser que ele tenha ou não recurso, vai depender do convênio que ele tem. Entre em contato com o órgão público e faz a pergunta para ele. Se for 95, ele tem um recurso, afinal de contas, do exercício anterior, ele já tem um recurso.
Se for 0,5, pode ser que ele tenha ou não tenha o recurso 0,5 federal. Entre em contato com o órgão público e pergunta para ele. Ok? Legal. Agora eu vou mostrar a inteligência artificial que você pode utilizar para fazer perguntas em relação ao seu edital. E ele vai te responder. Então vamos lá, deixa eu já demonstrar isso aqui para vocês, tá? Deixa eu já colocar aqui para compartilhar. Já está aqui na tela. Deixa eu só mudar. E qual que eu utilizo? Eu gosto de utilizar o Notebook LM. O que que você vai fazer? Você vai digitar no Google Notebook LM, é uma ferramenta do Google. Ele vai abrir uma janela, tá? Então, por exemplo, ele vai abrir aqui essa janela. Eu venho aqui criar um novo, tá? Criar um novo e eu vou subir todos os arquivos aqui. Como eu já tenho um notebook criado, é este daqui. Os arquivos já estão aqui, ó. Veja que eu subi todos os arquivos, tá? Todos os arquivos. Eu coloquei aqui o edital, os anexos, tá tudo aqui. E, por exemplo, eu quero saber qual o valor estimado. É só digitar aqui, ó. Qual o valor estimado? Espera um pouquinho a ferramenta trabalhar, ele vai me trazer o valor estimado. Ah lá, ó. Ele já trouxe o valor estimado. Tá vendo aqui, ó? O valor estimado para a contratação. Eita, ele trouxe o valor da garantia de participação, tá? Deixa eu fazer de novo. Ao vivo é assim mesmo. O valor estimado global para contratação. Vamos esperar ele carregar. Veja que ali ele trouxe até as linhas já bonitinho, ó. Tal linha vai ser tanto, tal linha vai ser tanto, tal linha vai ser tanto, tá? Aqui ele trouxe a planilha de como que eu vou preencher. Legal. Deixa eu digitar agora, por exemplo, existe garantia de participação? Espera ele trabalhar. Está lá a garantia de participação. Sim, existe garantia de participação. Olha lá, comprovação de 1%. Então já deu para saber se é 34 mil, então é mais de 3 milhões o valor estimado. Tá? Existe exigência de atestado de capacidade técnica, que é um outro ponto que ele pode exigir, que é o atestado de capacidade técnica, Antônio. É a comprovação que que aquele fornecedor ele tem conhecimento pertinente ao objeto, que ele consegue executar aquele objeto. Olha lá, sim, existe a exigência do atestado de capacidade técnica, e ali ele vai colocar conforme o que ele solicita. E o legal é que ele vai colocar aqui a linhazinha aqui. E aqui, ó, você clicando em cima, ele vai trazer a informação sobre o que está lá no edital. Por exemplo, eu posso fazer outra pergunta, como, por exemplo, quais as obrigações da contratante, que é o órgão público que está contratando. E isso tem correlação com o quê? Com a minuta contratual. Olha lá. Aqui ele traz todas as obrigações, ó. As obrigações da contratante, no caso a prefeitura, ele está te explicando, incluem. E ele vai trazer todas as obrigações da contratante. Qual o índice de reajuste do contrato? Por exemplo, agora eu vou esperar, ele vai buscar se existe índice de reajuste. Olha lá. O índice de reajuste desse contrato é o IPCA, tá? E aí ele vai trazer outras informações. Ó, os preços desse contrato serão fixos no prazo de 1 ano, tá? Contada a data do orçamento estimado, tá certo, é isso que diz a lei, no limite da apresentação das propostas e por aí vai indo, tá? Então, basicamente, a ferramenta de inteligência artificial, você vem aqui, faz uma pergunta para ela, ela vai destrinchar o seu edital. Por exemplo, quem não pode participar?
Vamos ver. Uma pergunta muito genérica, vamos ver se ele vai conseguir encontrar no edital. Se ele não encontra da forma como você pergunta, você pode perguntar ao contrário. Olha lá, ele já colocou quem não pode. Olha lá, ó. As seguintes entidades estão impedidas de participar. Aí é só você ler aqui e verificar se você está ou não incluído nesse rol, tá? Qual o modo de disputa? Então, a gente já tinha verificado, quando nós olhamos o edital com modo de disputa, é o aberto, tá? Olha lá, modo de disputa aberto. Legal. Qual a modalidade? Esperar ele carregar. Olha lá. A modalidade é o pregão eletrônico. E aí ele já coloca, ó, o processo será realizado eletrônico no site. Aqui está o site, no caso vai ser o Licitanet, o modo de disputa é aberto, e ele vai trazendo outras informações. Então, veja, é uma ferramenta gratuita que você pode subir o edital, pode subir os anexos e pode fazer pergunta para ela. O mesmo se aplica no caso de recurso, impugnação, entre outros. Ok? Bom, nessa aula é só, então, o que nós já aprendemos nesta aula? Nós aprendemos como encontrar as oportunidades, nós aprendemos como analisar o edital, nós aprendemos o que é edital e nós aprendemos como utilizar a ferramenta de inteligência artificial para facilitar a nossa vida. Então é isso, pessoal. Encontro você na próxima aula. Grande abraço e até mais!